eu posto muito vídeo de portão de condomínio, porque a gente fabrica bastante portão para condomínio, né? Então, aí o povo pergunta mais sobre esse assunto. E o Flávio de Maringá, no Paraná, ele está perguntando, ele tá questionando se portão de residência já é difícil para escolher o modelo, né? O modelo que é fabricado esse portão. Imagina o portão de condomínio, de prédio, né? Deve ser muito mais difícil para escolher esse modelo, dá muito mais trabalho, vai ter que oferecer várias opções para o cliente. Então o que acontece? O portão de residência é um portão mais estético, mais visual. O cliente quer lá uma firula, um detalhe lá nesse portão de residência. Ele não se preocupa muito se o portão vai abrir, quantas vezes vai abrir, 4, 5 vezes por dia que esse portão vai abrir. E o portão de condomínio, não, o portão de condomínio é funcional. Então, o síndico lá, os moradores, eles estão preocupados se aquele portão vai funcionar, se aquele portão vai abrir e fechar a hora que eles querem, sem deixar eles na mão. Então, esse portão eles não querem, eles querem geralmente um portão simples, um portão, um fechamento, um portão fechado de chapa, ou fechado de alumínio, ou fechado com tela, ou fechado com tubo, com qualquer coisa. Mas não é aquele portão cheio de detalhes, cheio de ornamentos, cheio de coisa que você dá um trabalhão para fazer. Não. O portão de condomínio, o portão de prédio, condomínio que tem muitas aberturas, o foco desse portão é na parte mecânica dele, aonde que você vai trabalhar a questão de rolamentos, guias, a caixaria, o contrapeso. Você já tem que ter um planejamento se algum carro vir a bater nesse portão, raspar nesse portão, para ele realmente não chegar a travar, parar. Por mesmo que o carro bata nesse portão, ele precisa ficar funcionando. Só se, lógico, for muito grave o acidente. Mas é praticamente isso. Então, o condômino lá, o síndico, o pessoal que mora nesses prédios, eles precisam ter um portão funcional, um portão de alta qualidade na questão funcional, que ele não vá parar, não pode chegar lá, quebrou o cabo de aço do portão, quebrou o bracinho, estragou, essas coisas não pode acontecer. Por quê? Porque um prédio, um exemplo, mora lá as 500, 600 pessoas, né? Depende do tamanho do prédio. Então imagine o fluxo de veículos que tem nesse prédio e o portão lá quebrado, estragado, né? Então causa realmente um transtorno lá no prédio. Então é isso, na verdade o modelo do portão de condomínio é muito mais fácil para escolher que residencial. O portão residencial você vai lá, apresenta 10, 15 modelos para o cara e o cara fica em dúvida qual que é o que ele quer. E no edifício, lá no condomínio, você apresenta dois modelos abertos, dois modelos fechados. O cliente simplesmente vai escolher o aberto ou fechado. E aí você vai focar todos os teus esforços na questão do funcionamento do portão. Ok? Respondido, Flávio? Qualquer coisa, deixa recado na nossa live que a gente volta a conversar, interagir. Agora vamos para a próxima pergunta. A pergunta é do Fabrício, de Manaus. Ele está perguntando qual é o segredo para começar na indústria metalúrgica, uma indústria de sucesso. Rapaz, no começo, Fabrício, no começo realmente é bem complicado. Você tem que se dedicar. Não é que é complicado, o problema maior do começo é que você começa sem base nenhuma. Não tem ninguém para ir falando para você, cara, faz isso, segue por esse caminho, faz isso agora, faz o outro, né? Cria isso, desenvolve isso. Não tem ninguém, então você tem que ir fazendo tudo sozinho, você tem que ir inventando as coisas, você tem que ir desenvolvendo produtos, porque se você vai abrir uma empresa e já vai começar a fazer tudo igual, sempre vai ser só mais um. Então você tem que tentar fazer o diferencial, você tem que buscar conhecimento. Se você não tiver conhecimento de uma pessoa próxima, melhor ainda se não estiver próximo. Vai longe buscar o conhecimento.
busca, estuda, se profissionaliza. Não estou falando para você entrar numa faculdade, para você ter uma empresa, você vai ter que entrar numa faculdade para se formar para ter uma empresa. Não. Eu falo para vocês que eu tenho uma empresa há 15 anos já. Eu entrei na faculdade, mas depois que eu já estava com a vida resolvida. Eu tô no último período, na verdade, vou me formar agora esse ano. Estou lá junto com as crianças lá na faculdade, com os jovens, metido lá. Mas é uma coisa que eu queria fazer, que eu comecei a fazer depois. E foi a metalúrgica que me proporcionou essa faculdade, porque eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a empresa. Então a empresa que me patrocinou, na verdade, para eu conseguir fazer a faculdade. Então eu fiz o caminho inverso, porque, na verdade, quando você é jovem, vai, faz faculdade, se forma, para depois começar a trabalhar. Eu não, eu trabalhei, progredi, empreendi, né? Fiz a metalúrgica, construí tudo, fiz. Aí agora que eu fui para a faculdade, já estou me formando. Mas então você tem que buscar muito conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai progredir dentro do mercado. Por quê? Quando você faz um curso, eu fiz inúmeros cursos. Você fala para você, fiz um curso que não serviu para nada. Não. Você faz um curso, às vezes você pega lá um alfinetezinho, um detalhezinho, um fio de cabelo daquele curso. Mas você faz um outro curso, você pega um outro fiozinho. Quando você vê, você já está com vários pontos ali que está te dando um rumo na sua vida. Porque você tem que aprender. Você tem que aprender a trabalhar, produzir os produtos, produzir uns produtos diferenciados, produtos de alta qualidade, né? E aí você vai ter que aprender o principal. O que adianta você ter um produto maravilhoso se você não sabe abordar o cliente? Se você não sabe onde que o teu cliente está? Como que você vai chegar no teu cliente? Como que você vai oferecer aquilo para o cliente? Então, são muitas questões. Para gerir uma empresa, quando eu abri mesmo a empresa, porque eu trabalhei um ano praticamente, quase um ano, sem empresa, frio. Aí eu abri a empresa. Quando eu abri, veio aquela enxurrada de coisa, de alvará, de imposto, de nota fiscal, disso, daquilo, eu achei que ia ficar louco. Eu achei, nossa, foi muita coisa. Então eu me obriguei a buscar conhecimento. Foi a única saída. Então eu fui atrás, fiz cursos, muitos cursos, e fui evoluindo dentro da metalurgia, fui evoluindo. O meu trabalho de profissional já era muito bom, tipo assim, não, sem querer me gabar, mas eu sempre busquei fazer um trabalho muito bom para o cliente ficar satisfeito, para não dar aquela, sabe, é tão chato você entregar um trabalho para o cliente não gosta. E aí automaticamente ele não quer pagar também, fica aquela confusão, vem, resolve, né? E fica um empurrando para o outro. Mas não, quando você faz um trabalho de excelência, quando você faz um trabalho bom, o cliente paga e não reclama. Pode ter certeza disso. O cliente vai te pagar. Lógico que tem vários tipos de cliente, né? Então você tem que aprender isso. Você precisa desse conhecimento para você saber o mato que você está alinhando, com qual tipo de cliente que você está lidando. E aí você vai conseguir dar a volta por cima e engrenar e fazer uma empresa de sucesso. Quando eu comecei, lógico, tudo é sonho quando você começa, sabe? Mas eu sempre tinha aquele planejamento na minha vida. E desde sempre eu tinha aquele planejamento. Meus planejamentos eram de 10 em 10 anos. Hoje não, já está mais rápido. Eu planejo todo ano já, entendeu? Mas lá no começo, quando você não tem nada, quando você não tem um carro, não tem conhecimento, você não tem dinheiro, você não tem nada. Então o planejamento ele precisa ser mais longo. Você olhar para frente e imaginar aonde que eu vou estar daqui 10 anos. O que eu vou estar fazendo daqui 10 anos? Né? Vou estar casado, vou estar solteiro, vou ter filho, vou estar com empresa, vou estar... Então você pega teus sonhos, coloca no papel e gruda no lugar que você fica olhando aquilo, na tua frente, e você, tudo que você fizer na tua vida, você vai estar mirando naquilo. Um exemplo, era um sonho meu eu ter a minha empresa, minha metalúrgica, né? Eu trabalhava no fundo da casa da minha mãe lá, que era tipo assim, uma casinha de madeira, tudo apertadinho, mas eu fazia aquele trabalho com tanto amor. E aí eu já comecei fazendo computador, orçamento, essas coisas, né? Caprichadinho para mostrar para os clientes. E logo acima do meu computador, eu fiz um desenho à mão, que era a minha indústria, como ia ser a minha indústria.
E todos trabalho que eu ia fazer, o orçamento, eu baixava a cabeça, fazia o orçamento, tal, a hora que eu olhava para cima, eu via aquele desenho na parede. Toda vez olhava aquele desenho. E aí eu já, aquele dinheirinho que ia sobrar para mim, porque era dinheirinho, era servicinho, eu ia lá trocar um cabeaço, ia arrumar um conserto, porque não tinha monte de serviço. Então todos os dinheirinhos que sobravam eu estava contabilizando. Pô, dá para comprar 100 tijolos, 1000 tijolos, dá para comprar isso, entendeu? E eu fui concretizando aquele sonho. Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa sonhar grande e pensar longe. Né? Você não pode pensar, eu quero ter uma metalúrgica amanhã, eu vou ter uma metalúrgica, só se ganhar na Mega Sena, entendeu? Então você tem que planejar as coisas a longo prazo. E cuidado com o que se pede para Deus, tá? Porque às vezes eles exageram, te dá até mais do que você pediu. Né? Se você fizer direitinho a missão, né, você consegue. Então, isso daí é fato. Segue certinho, faz o serviço de qualidade, estuda, se profissionaliza e bola para frente, não precisa ter medo. Porque o medo é o maior limite que tem na vida da gente. Ah, tenho medo, você não faz nada. Tenho medo disso, não consegue fazer. Então o medo se torna uma barreira. A hora que você romper essa barreira do medo, filho, aí ó, Brasil, o mundo é pequeno. Beleza? É Deus na frente e você fazendo a coisa certa. Não tem erro. O Rodrigo de São Paulo, capital, está perguntando se dá para fazer portão basculante com torção e sem travessão. Ah, entendi. Então, o Rodrigo, o portão de elevação tem várias formas de fazer, né? A gente não costuma falar o que é certo, o que é errado, né? A gente fala do nosso trabalho porque o nosso trabalho a gente faz ele dar certo. Não é, ele vai dar certo. Depois que vende para o cliente, vai ser entregue, vai ser muito bem feito, porque a nossa garantia realmente é bem estendida. A gente dá 5 anos de garantia aos nossos portões. E olha que se o cliente bater o pé, a gente dá 10, porque a gente confia no nosso produto, não tem o que estrague. Realmente estraga quando bate um veículo, mas daí já não é questão de garantia, né? Ele é super durável. Então eu falo para você que, como você já sabe, trabalhamos muito para condomínios. Então, assim, quando o portão é um portão de garagem, que ele fica interno à residência ali, é interessante você pôr o travessão em cima, porque ele dá um acabamento na moldura lá em volta, né? Fecha, lacra melhor ali a união do portão com a obra, fica melhor acabado. Aí eu concordo, legal pôr travessão em cima. Mas os portões de frente ali da rua, eu vejo muito isso na cidade. Eu acho totalmente inviável colocar um travessão ali. Até eu ando muito na cidade, eu vejo os travessão ali tudo escorrendo, ferrugem, tem a tampa que vai em cima do travessão, né? Uma tampa. E aí, normalmente, o pessoal nem pintar por baixo, não pinta ali. E aí, com o tempo, o próprio suor do metal, a umidade ali começa a escorrer ferrugem na frente da caixaria. Se você começar a reparar isso, você vai notar. E aí, então, eu imagino, se não tivesse essa caixaria no portão da frente, no portão da rua ali, jamais aconteceria isso, né? Não vai escorrer ferrugem. Só que o pessoal imagina que tem que ter a caixaria em cima para poder instalar essa barra de torção. E eu falo para você, essa barra de torção é muito importante para a vida útil do portão. Não, o portão é novo, talvez ele até funcione, mas tipo assim, para um portão que vai resistir 10 anos, 20 anos, né, o portão resiste, é muito importante porque ela dá realmente a estabilidade para o portão. O portão abre certinho, fecha certinho, não fica falseando, né? Mas o que acontece? A gente coloca essa barra de torção sem a necessidade de colocar o travessão. Já fizemos portão de 6, 7 metros com a barra de torção, sem travessão em cima. A barra fica ali sozinha, sem
fixa em nada. Essa barra, ela não é, muita gente coloca aquela bucha de ferro soldada na caixa, no travessão, para poder a barra ficar por dentro, né? Para a barra girar. E é ali que está o maior problema, fica gritando ali o ferro com ferro, fica rigindo. Com o tempo, eu já vi muitos casos disso daí que chegou a romper ali a barra de torção de tanto que ficou raspando na bucha. Então, para um portão de condomínio, não pode ser dessa forma. E se no portão de condomínio a gente desenvolveu isso para não precisar colocar a caixa, por que não trazer isso para os residenciais? O portão é o mesmo, não tem essa necessidade. Então a gente pode sim fazer, até inclusive tem vários vídeos nossos aí nas redes sociais, se você analisar, se você procurar, você vai encontrar, que a gente consegue fazer o portão com abertura inversa, a parte de baixo entra para dentro, né? E sem caixaria em cima e com duas barras de torção ainda. A barra de torção do bracinho e a barra de torção da tração do motor. São duas barras de torção. Luiz, poderia fazer só com uma barra de torção? Poderia. Só que, se você faz só com uma barra de torção, só com a barra do motor, a hora que você precisar, por algum motivo, tirar a barra, deixar o portão no manual, um exemplo, acabou a luz, deu uma tempestade e tal, eu tenho que deixar o portão manual. A hora que você for abrir esse portão, vai dar aquela falsa impressão que o portão está assim, ó, né? Porque a hora que você liga o motor, ele afirma, mas a hora que ele está manual, ele fica falso. E a gente não quer passar essa impressão para o cliente, né? Então, por isso que a gente trabalha com duas barras de torção. É uma diferencinha de R$ 150, né? Não vai fazer diferença para a empresa. Para o cliente também não vai fazer diferença. Então, por que não fornecer um produto um pouco melhor para o cliente, né? Para ele se sentir mais confiante na tua empresa, na próxima portão que ele contratar, quem que ele vai chamar? Pô, o cara fez um portão aqui já tem um tempão, cara, não vou nem pegar outros orçamentos. E realmente, quando você faz um trabalho muito bom, o cliente, ele até faz outros orçamentos, mas ele não está ligando para os outros valores. Ele está fazendo um orçamento só para ter uma referência. Ele vai falar, não, vou fazer com o Luiz porque eu conheço o trabalho dele, fez o portão e já está há tanto tempo. E, gente, eu estou falando um portão, mas não é só um portão. Qualquer coisa que você faça com amor, com dedicação e agregue valor naquilo, o cliente vai te dar preferência sempre, pode ficar tranquilo. Inclusive, sabe que é muito difícil achar um profissional assim, com tanta competência, que o cliente liga e ele está pronto a atender, porque o cliente não é só alegria, tipo, ele não é só, venha, faça um serviço maravilhoso. Não, às vezes o cliente tem problema. Às vezes o cliente está lá quebrou alguma coisa, precisa de alguém para arrumar. Ou aconteceu isso, ou deu um vazamentinho lá, alguma coisa, ele precisa entendeu? Tem esse cara que confia. Então, quando ele liga para mim, Luiz, eu já só falo para assistência, vai lá resolver isso. E é na hora, é correndo, entendeu? E é isso que se segura o cliente. Quando ele está com um serviço de reparo, alguma coisa para fazer e você faz, com certeza, quando ele tiver um serviço bom, grande, ele vai chamar você também, entendeu? Então, são detalhezinhos que faz toda a diferença na sua carreira aí dentro da metalurgia. Agora vamos responder a pergunta do Matheus, de Belo Horizonte. Ele está pedindo para explicar melhor a questão do bracinho no portão de abertura inversa. Entendi. Sabe o que eu noto muito, né, nesses portões com abertura inversa? Até São Paulo tem uma lei que o portão não pode invadir a calçada. Pessoal de São Paulo aí que estiver na live já dá um feedback aí sobre essa lei, pessoal. Até a gente está vendo melhor isso aí para conversar nas próximas lives. Mas lá tem uma lei que o portão não pode invadir a calçada. O portão só abre da calçada para dentro, não pode invadir a calçada. Para quê? Para
Vamos pegar um bicicleteiro, um pedestre que está passando despercebido, ali olhando no celular, né? O portão abre e pega na pessoa. Lá em São Paulo, o pessoal está estão desenvolvendo uns outros tipos de portões lá, mas eu acompanho isso daí, sabe? Eu fico de olho, porque eu sempre estou antenado nas novidades e tal. E eles estão desenvolvendo lá um portão que ele abre totalmente para dentro da garagem, sabe? E fecha assim. Mas eu noto que aqueles portões, o peso deles foge tudo do eixo. Então joga-se aquele peso para dentro, assim, e fica tudo sustentando no bracinho. E o bracinho, na verdade, ele não é feito para isso, para resistir esse peso. O bracinho é simplesmente um elemento que guia a abertura do portão, faz o portão ir no eixo e descer no eixo. Então, o que acontece? Quando você joga essa carga de peso para cima do bracinho, ele pode rasgar a caixaria lá em cima, ele pode estourar os rolamentos do bracinho. Nesses vídeos que eu analisei ali, não tem nem rolamento no bracinho, só está o bracinho sozinho. Então, numa residência que abre poucas vezes por dia, até que pode ser que resista algum tempo. Mas num condomínio, eu não arrisco dizer que passa de um mês. Porque o portão de condomínio tem que ser muito bem contrabalançado. Qualquer diferencinha no peso ali, ele vai danificando aos poucos, vai danificando. E aí, imagine abrir 600 vezes por dia o portão, daqui 100 dias ele abriu já, nem sei fazer a conta, mas é um monte. É uns 6 mil vezes, 60 mil vezes. Então, isso vai gastando, sabe? Vai gastando vai gastando tudo ali, a questão das engrenagens ali, do rolamento, vai dar problema, vai rasgar a caixaria. Então, o que a gente fez? Aqui na cidade, a gente já se preocupa com isso há muito tempo aqui. E aí, desenvolvemos esse portão com abertura inversa, para não ter o perigo de pegar o pedestre. O pedestre, a hora que ele está passando o pedestre, o portão abre ao contrário do pedestre, abre para dentro da residência. Então, meio que protege o pedestre. E não tem esse perigo do bicicleteiro vir, do pedestre. Então, aí o que acontecia? Esse portão, ele já existia esse portão, não foi eu que inventei. Só que o que aconteceu? Todo mundo coloca esse bracinho do lado de fora do portão. E aí fica feio, fica prejudicando a estética ali do portão. E aí a gente conseguiu, com muitos estudos e muito trabalho, muito estudo, focando muito no negócio, a gente conseguimos trabalhar com esse bracinho do lado de dentro do portão. Então o portão abre a parte de baixo dele abre para dentro e o bracinho é por dentro. Também tem vários vídeos nas nossas redes sociais e o pessoal de São Paulo está toda hora buscando isso. Eu acho que daqui a um dia eu vou ir lá para São Paulo vender portão, porque a procura é muito questionamento. Até a gente está vendo que a Prefeitura de São Paulo lá bem certinho essa questão da lei, se a gente não consegue mandar para lá o sistema para trabalhar lá em São Paulo para ajudar o pessoal lá, porque a lei simplesmente proíbe portão que invade a calçada. E se a gente tem essa tecnologia, se a gente consegue, né, ajudar, é interessante. Então, se você quer aprender mesmo como fazer esse bracinho, tem um vídeo que a gente postou, já tem mais uns 2 meses atrás, que tem milhares de visualizações já, explicando passo a passo de como fazer esse bracinho com abertura inversa. Depois eu vou deixar o link aqui na live, você procura ali, entra ali, se você olhar aquele vídeo, explicando aí como faz esse bracinho. E se você não entender, manda um recado, chama no zap ali que eu vou liga para mim, me manda recado que eu te ensino passo a passo como fazer. Tem como fazer isso, não é um bicho de cabeça, na verdade é até mais fácil fazer isso do que fazer do jeito tradicional. Inclusive nesse vídeo aí do bracinho, eu explico como fazer um bracinho de qualquer portão. Por que eu falo isso? Como fazer um bracinho? Qualquer metalúrgica faz bracinho, né? Então, dá a impressão que é muito fácil. Mas pega e dá uma puxadinha no Google como fazer um bracinho de portão contrapeso.
Vai ter 1.500 formas de fazer esse bracinho. Um vai falar que usa um gabarito para fazer o bracinho. Outro vai falar que tem uma fórmula mágica que você põe lá, que você tem que ter um curso de matemática para fazer o bracinho. Estou brincando. Então, são fórmulas que eles usam que não é preciso, não tem essa necessidade, não precisa usar gabarito, não precisa usar matemática, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Com uma simples treina você consegue desenvolver esse bracinho. Detalhe, como você consegue desenvolver esse bracinho? É muito simples. Você define primeiro tipo assim, a rampa lá do teu acesso. Você replica a rampa para o nível da abertura da folha. E aí com a trena você tem os pontos X que você vai medir ali, que você vai ter o tamanho do bracinho muito simples. Muito simples. Se você olhar se você pesquisar na internet, como eu te falei, você vai ver os caras virando o portão de ponta cabeça para colocar o bracinho. Tem gente que monta a folha do portão, a caixaria, tudo, e por último vai fazer o bracinho. Meu Deus, que peso, que sofrimento. Chega a dar dó dos caras. Então, não tô falando mal, cada um tem um jeito de trabalhar, mas tem formas muito mais fáceis para fazer isso. Em cima ainda do cavalete ali, sem precisar sofrer nada. É muito simples, só que é simples depois que você aprende, né? Porque eu já fiz 1.500 portões, mais, tem muitos portões. Então, de tanto você fazer aquilo, você vai entendendo o funcionamento. Você vai entrando na tua... desenvolvendo ali técnicas para resolver melhor isso. Então, nesse vídeo ali, eu estou explicando esse detalhe de como fazer isso e ainda depois que acabou ali o vídeo da explicação, você olha embaixo no link que tem um portão dessa forma que eu expliquei, funcionando ali, eletrônico, funcionando com o bracinho por dentro, tudo certinho. Então, é possível fazer. Então, a hora que você for fazer o portão, você tem que quebrar a cabeça ali, ou você pede ajuda do profissional, igual aquelas piadinhas do TikTok, ou você faz igual você faz sempre, mas tem como fazer sim. Vale a pena, é válido a gente buscar informação de qualidade para resolver esses problemas aí que tem muita gente que não está conseguindo. Beleza? Se liga lá no nosso vídeo lá que está bem explicado. Então vamos para a próxima pergunta. É o Ricardo de Goiânia. Boa noite, Ricardo. Aí ele tá perguntando assim: é melhor vender o portão para condomínio novo, para um condomínio novo ou para um condomínio já antigo, já em andamento? Ricardo, vou te falar. O que acontece com o condomínio novo? Quando constrói um prédio de residencial, né, um condomínio, o que acontece? Quem que fabrica o portão? Normalmente é a construtora um exemplo, tem construtora que já tem a metalúrgica, que já faz tudo, né? A construtora faz de tudo. E aí, esse cara que está construindo esse portão, ele não está preocupado com quem que vai morar ali, quantas vezes que o portão vai abrir, porque é tudo novo, eles não têm essa experiência. Eles não sabem o que está a história, como é que vai acontecer, quantas vezes que vai abrir. Eles não estão nem preocupados, eles querem terminar tudo para entregar o prédio logo e tchau. Então você acha que eles vão pagar mais caro num portão? Não, eles vão pagar o mais barato no portão. Então quando que se chega a oferecer teu serviço para o condomínio? Você vai chegar quando o portão já está pronto. Que louco isso, né? Em vez de chegar na construção lá para oferecer o prédio ou ir atrás do engenheiro para oferecer o serviço, mas é muito difícil vender. Você vende, mas vai entrar na concorrência de preço, de valor, de financeiro. Eles vão querer comprar o mais barato para ficar mais barato a construção, para o prédio ficar mais barato, entendeu? Eles se preocupam muito com o preço, a construtora, quem está construindo, porque o cara já está gastando lá milhões para fazer o prédio. Então o que eles conseguem tirar disso é melhor para eles. E aí o que acontece? Daqui um ano esse portão já era. Quase todo o prédio novo tem que trocar. 1 ano, 2 anos, troca-se o portão.
Então aí que a gente entra, né, com a nossa expertise, com todo o convívio, todas as experiências que já tivemos na indústria metalúrgica, com todos os históricos de portão. Tipo, a gente sabe de tudo o que acontece, o que pode acontecer com o portão, o que vai acontecer com o portão. A gente consegue falar isso com tanta propriedade para o cliente, de tanto que foi feito isso, que você passa confiança e o cliente já te dá, né, uma linha, já te dá um segmento. Mas voltando aqui, você consegue vender depois que o prédio está pronto. Porque esse portão do prédio vai ser substituído devido à quantidade do uso. Tipo assim, usa muitas vezes por dia esse portão e aí ele vai sempre precisar trocar. E você vai entrar fazendo a manutenção desse portão. Porque esse portão ele vai começar a estourar cabeço, vai estragar, vai arrebentar, vai dar problema. Então você vai lá, maior humildade, e vai começar a oferecer teu serviço. Oh, eu troco cabo de aço, eu troco rondana, na maior da humildade. E aí, eles vão precisar desse trabalho e não vai longe, pode ter certeza disso. Eles vão precisar do teu trabalho, você vai lá atender eles, você vai fazer um trabalho excepcional, você vai fazer o trabalho, você vai limpar tudo, você vai varrer o chão, você vai deixar mais limpo aquilo do que estava. Você vai deixar mais limpo do que estava o ambiente. Você vai, aquelas mãos de graxa no portão, você vai limpar tudo, vai deixar perfeito. Aquele pessoal já vai estar falando, nossa, que cara caprichoso, hein? Pô, show, já fica com o teu telefone ali. Daqui 2 meses você vai estar ali, vai trocar o outro cabo do outro lado. Daqui 2 meses você vai trocar o cabo e você vai falar, cabo de aço é assim mesmo, quebra. Cabo de aço estoura, porque abre demais, em prédio abre demais. E aí o que acontece? Você vai mostrando, viu? Né? Vai apresentando teu serviço, você vai sugerindo. Nós precisamos trocar esse portão, por isso e por isso. Tem um sistema melhor, que eu te dou 5 anos de garantia. E aí você vai vendendo teu peixe. Ah, você vendeu um portão. Quando você vê, você vendeu 2 portão. Por quê? Os síndicos conversam. Pô, o síndico, um já fala pro outro, você está com problema no portão? Não não tô. Chama esse, chama esse. Quando você vê, você está trocando cabo de aço de uns 10 condomínios. Quando você vê, você vendeu 2, 3 portão. E aí o negócio começa a andar quando você começa a vender portão. E para pensar, quantos condomínios que tem na tua cidade? Sabia que a maior dor dos condôminos é não ter ninguém para fazer manutenção? Que ninguém quer fazer manutenção? Acredite se quiser. Não tem ninguém para fazer manutenção. Então é um mercado gigantesco para a gente se aprofundar no negócio, para ir lá oferecer o trabalho, oferecer e começar a entrar no mercado. Mas logicamente você tem que ter um produto muito bom para você entrar no mercado, né? Para você ir lá e vender para o cara e dar garantia. Você tem que nem eu falei, buscar conhecimento. Se tem como buscar conhecimento, vai buscar conhecimento, vai aprender a produzir um negócio muito bom para você poder vender para esse cliente. Não adianta você ir lá, fazer maior das propagandas e depois entregar um portão lá mais ou menos de qualquer jeito. Daí não adianta, né? Você vai ter vida curta dentro do mercado. Então a questão é essa. É muito mais simples, fácil você fazer isso do que você pelo método tradicional. Então, Luiz, lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, por que você já instala o motor na indústria? Ele viu os videozinhos, tá nos seguindo, hein, Luiz? Muito bem. Não é, ele está perguntando, não é mais fácil instalar lá na obra? Então, nós faz muito tempo que a gente instala o portão dentro da nossa indústria, porque lá dentro da indústria você tem tudo na mão, né? Você tem a tecnologia na mão, você tem a solda MIG, precisa cortar um ferrinho, você está com tudo na mão. E quando você instala, quando você fabrica o portão e vai instalar lá na obra o motor, aí você solda o chassi, solda os acessórios lá do motor, no motor do portão, aí se estraga a pintura, aí você não tem as ferramentas adequadas lá na hora, você não tem
Até mesmo o ferrinho, precisou um ferrinho, você não tem lá na mão. Aí você vai fazer o quê? A dita gambiarrinha. Faz lá uma gambiarrinha e resolve, né? Então, para uma empresa que quer ter uma vida saudável, uma vida longa, não deve fazer essas coisas. Tem que ser profissional. Então, o que a gente faz? A gente fabrica esse portão, instala o motor, deixa tudo redondinho, funcionando no equipamento eletrônico, testa tudo. Aí depois a gente desmancha tudo, tira a caixaria, desmonta a folha, tira os pesos, tira as tampas. Aí a gente manda isso, a gente pinta muito com epóxi na empresa. Aí a gente manda isso para pintura. Aí depois, quando chega da pintura, epóxi, volta para a empresa de novo, a gente monta os acessórios, monta as roldanas, monta o motor, monta tudo, e aí vai para a obra, geralmente já com os suportinhos para fazer fixação lá na obra, sem precisar solda, a gente nem leva parede de solda para a obra. O que acontece? Dá um produto muito melhor apresentado para o cliente. Não tem solda lá, não tem perigo de queimar a calçada do cliente, não tem graxa, não tem sujeira. Muitas vezes a gente chega na obra, a gente limpa a obra antes de colocar o portão. A gente fala, tem que deixar tudo mais limpo do que estava. Não, a gente limpa antes. Por quê? Você vai lá montar o portão, tá um monte de coisa lá, de tijolo, entulho, coisa arada lá, você limpa, varre tudo, dá o grau, para depois fazer a instalação do portão. É aí que está a diferença. Aí você acha que o cliente gosta mais de qual serviço? Desse um que você não vai dar problema nenhum, não vai queimar nada, ou daquele um que fica pincel lá depois consertando a solda queimada? E ainda geralmente é com solda elétrica que faz isso lá na obra, né? Porque não tem como levar um solda MIG lá no vento e tal. Então tem essa diferença e é por isso. Espero ter te respondido aí, Luizão. A gente trabalha assim para facilitar, cara. Se você trabalha de outra forma, escreve aí, vamos conversar, vamos trocar experiência aí, vamos ver que a gente consegue dar uma alinhada aí nessa situação. Beleza, pessoal? Então já estamos aí com quase 50 minutos de live. As perguntas de hoje era essa e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sucesso, então, né? Sobre o que é o sucesso, né? Por quê? Da onde que vem o sucesso, né? Aí a pergunta do chat se era escolha ou era sorte. É escolha ou é sorte? A gente escolhe ter sucesso na vida? Ou o sucesso é uma sorte que Deus fala, pá, você vai ter sucesso na tua vida? Então, vamos ver a pergunta da galera aqui. Vamos ver as respostas da galera aqui. Olha só, muita gente falando que é escolha, hein? Escolha. Caramba, mas se é escolha, então todo mundo pode escolher ter o sucesso? Simples assim? Tá fácil, então, pessoal, vamos escolher o sucesso. Mas realmente, pessoal, eu falo para vocês que é a escolha mesmo. Se você escolher ser um cara de sucesso, você tem que fazer por onde ser um cara de sucesso. Você precisa ter atitudes de um cara de sucesso, de uma pessoa de sucesso. Então você tem que se espelhar nas pessoas de sucesso. Se você quer ser uma pessoa grande, você tem que andar com pessoas grandes. Você precisa fazer coisas que pessoas grandes fazem. Você tem que honrar com as suas palavras. Quando você fala uma coisa, faça o que você falou. Se você prometeu um negócio para o cliente, viu, amanhã eu estou indo aí resolver teu problema amanhã, você vai estar lá resolvendo o problema para o cara. Isso vai fazer toda a diferença. Se você seguir, é o princípio isso daí, esse é um princípio que a gente tem que levar para a vida, fazer a coisa certa, ser um cara honesto, íntegro. Então, tem muita gente que fala, tal fulano deu sorte. Você sabe quanto que aquele fulano trabalhou para ele conseguir essa sorte? Se fosse sorte, ele não precisava ter trabalhado, ele ia ter ganhado tudo, cara. Ele ia ter ganhado, Não, ele trabalhou, ele conquistou, ele decidiu passar o sábado, o domingo, de noite trabalhando. Ele que escolheu essa vida para ele. Então, é muito diferente a pessoa falar que tem sorte na vida. Tive sorte. Cara, se tem sorte, você está vivo.
Vivo é muita sorte. Pô, você tem saúde, o resto é por sua conta. É por sua conta. Você que vai resolver o resto. O Deus já te deu a vida, cara, te deu coragem, te deu saúde, então bora pra frente. Vamos fazer diferente, vamos fazer acontecer as coisas e não tem erro. Então, pessoal, isso é o meu ponto de vista sobre o sucesso, porque eu vejo muita gente falando que o cara teve sorte na vida. Isso me incomoda, sabe? Me incomoda porque eu tenho sorte, sim. Sempre tive muita sorte de ser um cara saudável, de ser um cara pra frente. Eu sempre, quando aconteceu alguma coisa de errado na minha vida, eu dei a volta por cima e peguei aquilo de exemplo que não vou deixar acontecer mais, ou eu vou lutar para isso virar uma aula na minha vida, para eu tirar lição, entendeu? Sempre eu fiz isso e até sempre deu certo, na verdade. Então eu trabalhar, colocar Deus na frente e colher os frutos. Beleza, pessoal? Agradeço de coração todos que estiveram aqui na live de hoje. Obrigadão mesmo, é muito bom esse compartilhamento aí de conhecimentos. Em breve aí vou estar chamando mais gente para a gente conversar, para contar as experiências e tal. Fique com Deus e até a próxima terça. Valeu! Tchau, tchau!